Olá, irmãos. Boa noite. Estamos aqui para mais uma mensagem da semana de oração. E eu vim trazer uma mensagem no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 8 até o 17, que vem falar sobre a lei e a graça. E ainda hoje, nos dias de hoje, fazemos muitas confusões sobre a lei e a graça. Se vivemos em função da lei ou somente em função da graça. Sabemos que somos salvos pela graça, mas daí é certo dizer que a lei não serve para mais nada? Vamos refletir sobre isso essa noite. E convido os irmãos a abrir suas Bíblias em 1 Timóteo, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 8. Eu vou fazer essa reflexão por partes. Primeiro eu vou falar da lei, depois vou falar da graça. A primeira parte, 1 Timóteo 1, de 8 a 11, ele vai dizer o seguinte: sabemos que a lei é boa, se alguém usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos que juram falsamente, para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho de Deus bendito. Então, já podemos perceber que a lei, ela é boa. Paulo afirma isso, se alguém usar de maneira adequada. Mas a lei em si, nós dissemos que somos salvos pela graça. Para que serve a lei, então? Bom, primeiro, a lei nos mostra o quanto somos falhos. Ela mostra o caráter de Deus e nos mostra o quanto estamos longe desse caráter de Deus. A lei, ela nos mostra o quanto somos falhos em relação à divindade divina de Deus. A lei, ela expõe e revela a nossa incapacidade de atender às exigências divinas, pois ela nos confronta com o padrão de Deus. A lei é um padrão de Deus, ela nos mostra o quanto somos pecadores. Ela nos mostra a verdadeira maneira de adorá-lo, estabelece as diretrizes segundo as quais devemos viver e regulamenta as nossas relações com o próximo. É uma direção, é um norte a lei. Ela não nos salva, mas nos norteia. Além disso, a lei é um fundamento que um dia nos norteará, como eu disse, a sentença que receberemos quando a nossa vida for julgada por Deus. Nós somos salvos pela graça, mas seremos julgados por nossas atitudes. Pela lei reconhecemos quem é Deus e como nós devemos ser e nos portar. Mas existe uma coisa que a lei não pode, ela não consegue nos salvar. Por isso que Jesus veio e cumpriu a lei em si. Porque somos incapazes de alcançar a salvação através da lei. Somos muitos falhos e a lei nos mostra isso. Aí podemos pensar, então a lei não é boa. Não, a lei é o caráter de Deus, mostra o caráter de Deus. Então ela nos mostra o quanto somos falhos, somos pecadores. Quando olhamos para a lei, ela nos põe diante de Deus e mostra como somos pecadores culpados. Essa é a função da lei, mostrar o quanto somos culpados e pecadores e estamos afastados de Deus. Ela serve como diretrizes da nossa vida. Ela não tem o caráter de salvar a gente.
mas ela tem o caráter de educar a gente. Por exemplo, imagina um mundo sem lei. Você chega num lugar, você pega algo que não é seu e não tem nenhuma consequência disso porque não existe lei. Imagina como é que seria o mundo assim. Para isso que servem as leis, para ter diretrizes, para ter um rumo, até para a sociedade. E então por isso que existe a lei. Ela é um norte, ela que norteia a nossa vida. E na época de Jesus, os fariseus, eles acabavam sendo duros demais no cumprimento da lei e muitas vezes distorciam aquilo que de fato a lei queria dizer. Ainda assim, ainda hoje isso acontece. Muitas pessoas ditam regras, coisas que Jesus não falou, achando que você pode acrescentar isso à sua salvação. Isso não é verdade. Você é salvo pelo sacrifício de Cristo, não pelo aquilo que você possa fazer. Então, e Jesus falou isso em Mateus 5, 17, 19. Ele diz o quê? Ele fala que a lei é boa. Não pense que vim abolir a lei dos profetas, mas não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá a lei, da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então, Jesus cumpriu a lei nele. A lei não é má, a lei é boa. Nós é que somos maus, consequentemente não conseguimos cumprir a lei. Aí é que entra a graça, porque se nós não conseguimos cumprir a lei, por isso que Deus mostra o teu caráter. É interessante, que tem uma frase que diz o seguinte: a lei mostra o que deveríamos ser. A graça mostra quem Deus é. E por isso que Jesus veio ao mundo, para salvar a gente, porque seríamos incapazes de alcançar a salvação através somente da lei. E continuando o texto, a partir do versículo 12 até o 17, ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo: dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância na minha incredulidade. Contudo, a graça do Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, da qual eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja a honra, glória para todos sempre. Amém. Então, meus irmãos, isso mostra o caráter misericordioso de Deus. Porque Deus, sabendo que nós, como os pecadores, somos incapazes de alcançar a salvação cumprindo toda a lei, mandou o seu Filho único, para que nele se cumprisse toda a lei, e aí nós, crendo em Jesus Cristo, possamos alcançar a salvação. Porque Jesus não aboliu a lei, ele cumpriu a lei em si próprio para que, ao crermos nele, possamos também alcançar a salvação. Porque Jesus não tem pecado, porém nós somos pecadores por natureza. Então a nós é impossível cumprir toda a lei, mas Jesus cumpriu, e o seu sacrifício, ao crer nesse sacrifício, alcançamos a salvação. Então, por isso que tem muita confusão, essa confusão de se a lei foi abolida, a lei é ruim, a lei não presta, a lei não serve mais. Não, a lei serve, a lei é boa, a lei nos norteia.
Alcançamos a salvação através do sacrifício de Jesus, porém o nosso comportamento é norteado pelas leis de Cristo. O que eu quero dizer com isso, hein? A gente, quando se converte, nos transformamos em nova criatura e passamos a ter a lei como consequência da nossa salvação, não como objeto da nossa salvação. A lei não é capaz de nos salvar. Muito pelo contrário. A lei nos mostra o quanto somos pecadores. Então, as boas obras através da lei é uma consequência de sermos salvos. Não ao praticarmos boas obras e as leis seremos salvos. Compreende, irmão? A lei, as boas obras é uma consequência da nossa salvação, da nossa crença em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa é a mensagem desta noite. Que Deus possa abençoar a cada um de nós e que possamos nos alegrar brevemente no templo. Teremos aí a comemoração da aniversário da igreja. Que Deus venha abençoar todos aqueles que estão vendo esse vídeo e que esse vídeo possa alcançar mais e mais pessoas e possamos refletir cada vez mais sobre a palavra de Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Essa é a mensagem dessa noite. Fiquem todos com Deus. Amém.